Olá, hoje eu vou apresentar o Seminário Interdisciplinar Banco de Dados Relacional. O tutor é o Fábio Teixeira da Costa e o aluno é Ronaldo Eliseu Barbosa. Como eu disse anteriormente, eu vou apresentar o Seminário Interdisciplinar Banco de Dados Relacional. E qual a importância do Banco de Dados Relacional nos dias de hoje? Eu vou falar um pouco sobre a introdução. Esse Seminário Interdisciplinar Banco de Dados Relacional foi escrito para o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Universidade Uniaselv, e o objetivo é apresentar o quanto é importante nos dias de hoje armazenar dados, principalmente em segurança. Atualmente, cada vez mais pessoas e empresas estão acessando a internet, e isso gera um grande volume de dados. As pessoas fazem postagens em redes sociais, upload de fotos e vídeos, downloads de músicas e filmes, transação bancária, utilizam GPS, entre outros. E todos esses dados ficam armazenados em um banco de dados. Hoje em dia, sistemas gigantescos estão surgindo e necessitando cada vez mais de novos recursos para manipulação e análise de dados. E no futuro serão utilizados cada vez mais sistemas de compras personalizadas e inteligentes. Por isso, quando for pensar em armazenar dados, precisa fazer um levantamento e verificar qual será o banco de dados que melhor vai lhe atender, pois existem várias opções disponíveis no mercado. Nesse trabalho apresentaremos os mais utilizados. Agora vem a parte da fundamentação teórica. O presente trabalho tem como objetivo apresentar o que é o banco de dados relacional, quais são os benefícios em utilizar, os modelos existentes, além dos conceitos. Vale ressaltar que essa pesquisa foi feita através de artigos retirados da internet, livros e até assistido a videoaulas explicando sobre o tema. O principal assunto a ser abordado será o armazenamento de dados, os modelos, a história e seus conceitos. O que é banco de dados relacional? É o mais tradicional dos bancos de dados do mercado. É baseado em relações de tabelas, linhas e colunas, que são armazenadas e controladas por um sistema gerenciador de banco de dados, ou SGBD. Ele armazena e fornece acesso a pontos de dados relacionados entre si. São baseados no modelo relacional, uma maneira intuitiva e direta de representar dados em tabelas. Cada linha na tabela é um registro com uma ID exclusiva chamada chave. As colunas da tabela contêm atributos dos dados e cada registro geralmente tem um valor para cada atributo, facilitando o estabelecimento das relações entre os pontos de dados. Em outras palavras, um banco de dados é o local onde são armazenados os dados. Por que usar um banco de dados relacional? Os bancos de dados relacionais foram desenvolvidos para facilitar o acesso aos dados, possibilitando que os usuários utilizem uma grande variedade de abordagens no tratamento das informações. Enquanto um banco de dados hierárquico, os usuários precisam definir as questões de negócios de maneira específica, iniciando pela sua raiz. A linguagem padrão dos bancos de dados relacionais é a Structured Query Language, ou simplesmente SQL, como é conhecida. Principais vantagens de utilizar um banco de dados relacional: facilidade de armazenamento, recuperação por meio de SQL, acesso restrito, uso em camadas, recomendadas para dados altamente estruturados. Contar agora um pouco da história do banco de dados relacional. Bancos de dados relacional surgiu na década de 70, onde Edgar Frank Codd, considerado o pai do modelo relacional, propõe um modelo de dados relacional, que tornou um marco em como pensar em bancos de dados, e aos poucos as empresas passaram a utilizá-los no lugar de arquivos simples. E logo alcançou uma popularidade, estando presente na maioria dos sistemas. Esse sistema tornou-se padrão desde então. Ele estabeleceu as 12 regras de Codd, que determinam o quanto um banco de dados é relacional. O banco de dados relacional baseia-se em dois conceitos: entidade e relação. Aqui eu vou falar das 12 regras de Edgar Frank Codd. A regra 0 é a fundamental, a regra 1, informações em tabelas, a regra 2, acesso garantido, a regra 3, tratamento sistemático de valores nulo, regra 4, catálogo relacional ativo, regra 5, atualização de alto nível, regra 6, sublinguagem de dados abrangente, regra 7, independência física, regra 8, independência lógica, regra 9,
atualização de visões, regra 10, independência de integridade, regra 11, independência de distribuição e a regra 12, que é não subversiva. O modelo relacional. A arquitetura de um banco de dados relacional pode ser descrita de maneira informal ou formal. A descrição informal, usamos os termos tabela, linha e coluna. E na descrição formal, usamos os termos como relação, que seria tabela, tupla, que seria linhas, e atributos, que é coluna. Tabelas, relações ou entidades. Todos os dados de um banco de dados relacional são armazenados em tabelas. Uma tabela é uma simples estrutura de linhas e colunas. Em uma tabela, cada linha contém o mesmo conjunto de colunas. Em um banco de dados pode existir uma ou centenas de tabelas, sendo que o limite pode ser imposto tanto pela ferramenta de software utilizada, quanto pelos recursos disponíveis no equipamento. As tabelas associam-se entre si por meio de regras de relacionamentos, que consistem em associar um ou vários atributos de uma tabela com um ou vários atributos de outra tabela. Registros ou tuplas, colunas ou atributos. Cada linha formada por uma linha ordenada de colunas representa um registro, ou tupla. Os registros não precisam conter informações em todas as colunas, podendo assumir valores nulos quando assim se fizer necessário. Resumidamente, um registro é uma instância de uma tabela, ou entidade. Uma entidade é uma representação de um conjunto de informações sobre determinado conceito de sistema. Toda entidade possui atributos, que são as informações que referenciam a entidade. As colunas de uma tabela são também chamadas de atributos. Exemplo, o campo nome, o endereço de uma tabela de um banco de dados relacional. Chaves. As tabelas relacionam-se umas às outras através de chaves, sendo que uma chave é um conjunto de um ou mais atributos que determinam a unicidade de cada registro. Exemplo, se um banco de dados tem como chaves o código de produto e o ID sistema, sempre que acontecer uma inserção de dados, o sistema irá fazer uma consulta para identificar se o registro já se encontra gravado na tabela. Se estiver, não será criado, resultando apenas na alteração do registro existentes. Embaixo temos ali uma tabela explicando os tipos de chaves. A chave primária, que é a primary key, é um identificador exclusivo de todas as informações de cada registro, dando-lhe unicidade. A chave primária nunca se repetirá. Chave estrangeira. Foreign key. É a chave formada através de um relacionamento com a chave primária de uma tabela. Define um relacionamento entre as tabelas e podem ocorrer repetidas vezes. Caso a chave primária seja composta na origem, a chave estrangeira também será. Principais banco de dados relacional. A figura 1 mostra os principais bancos de dados relacional, que seriam MySQL, o Oracle, o MariaDB, o SQL Server, o PostgreSQL. Vou explicar cada um agora. O MySQL é sem dúvidas o SGBD mais popular do mundo, tendo grandes empresas como clientes. Entre elas podemos citar o Google, PayPal, Cisco, Netflix, Uber, GitHub. O Oracle é o mais utilizado em aplicações corporativas. O Oracle DB é o SGBD comercializado pela Oracle Corporation. O MariaDB ele foi lançado em 2009. O MariaDB é um SGBD multiplataforma sobre a licença GNU-GPL, que é a licença pública geral. O SQL Server ele é desenvolvido pela Microsoft. O Microsoft SQL Server é um sistema de gerenciamento de bancos de dados desenvolvido para os sistemas operacionais Windows e Linux. O PostgreSQL é um open source sob licença BSD e multiplataforma. O PostgreSQL é um dos SGBDs mais avançados do mercado. Eu vou falar agora das citações. Direta curta. Segundo DAT, 2004, página 10, um banco de dados é uma coleção de dados persistentes,
usada pelos sistemas de aplicação de uma determinada empresa. A direta longa. Para El-Masri e Navati, 2019, página 3, na expressão banco de dados estão subentendidas as propriedades abaixo. Um banco de dados representa algum aspecto do mundo real, às vezes chamado de minimundo ou do universo discurso, Universe of Discourse, em inglês. As mudanças no minimundo são refletidas no banco de dados. Um banco de dados é uma coleção logicamente coerente de dados, com algum significado inerente. Uma variedade aleatória de dados não pode ser corretamente chamada de banco de dados. Um banco de dados é projetado, construído e populado com dados para uma finalidade específica. Ele possui um grupo definido de usuários e algumas aplicações previamente concebidas nas quais esses usuários estão interessados. A indireta. O principal objetivo de um SGBD é proporcionar um ambiente tanto conveniente quanto eficiente para a recuperação e armazenamento das informações de banco de dados. Silberschatz, Corte Sudarshan, 1999, página 1. Metodologia. Para escrever o presente trabalho e atingir o objetivo proposto, consultei artigos científicos e materiais elaborados e publicados por diversos autores na internet, em sites, blogs, livros, pesquisas bibliográficas, entre outros, que permitiram ter um amplo conhecimento sobre banco de dados relacionais e sua importância tanto para as pessoas como para as empresas. Resultados e discussões. Com tudo isso que foi levantado nesse trabalho, pode-se observar que cada vez mais as pessoas e as empresas vão utilizar o banco de dados relacional para armazenar seus dados, proteger e organizar. Afinal, cada vez mais as pessoas estão postando fotos e vídeos em redes sociais, fazendo streaming de músicas, filmes e jogos, e com isso a demanda só tem a aumentar. Bom, vamos falar agora das referências bibliográficas. Ali foi consultada a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 6023, Informação e Documentação, Referências e Elaboração, Rio de Janeiro, 2002. CJDAT, Introdução em Sistemas de Bancos de Dados, 8ª edição, Rio de Janeiro, Elsevier, 2003. Rames, El-Masri, Shamkhan, B. Navati, Sistema de Banco de Dados, 7ª edição, São Paulo, Addison Wesley, 2019. Também foi consultado o site da MariaDB, que está disponível no mariadb.org, acessado em 28 de novembro de 2021. Thiago Mazzucato, Metodologia de Pesquisa e do Trabalho Científico, Penápolis, FUNEP 2018. Foi acessado também o site da Microsoft, também, na data de 25 de novembro de 2021. Antônio José Miller, Metodologia Científica, Indaial, Uniaselv 2013. Foi acessado o site da MySQL, na data de 28 de novembro de 2021. O Oracle, que foi acessado na data de 28 de 2021. O PostgreSQL foi acessado em 27 de novembro de 2021. Adriana Soares Pereira, Metodologia da Pesquisa Científica, Santa Maria RS, UFMS 2018. Valdemar W. Setzer, Flávio Soares Correia da Silva, Banco de Dados, aprenda o que são. Melhore seu conhecimento, construa os seus. São Paulo, editora Edgar Butcher, 2005. Abraham Silberschatz, acho que é isso, né? Henry F. Corte e S. Sudarshan, Sistemas de Banco de Dados, 3ª edição, São Paulo, Macron Books, 1999. E foi acessado o site da Wikipedia na data de 29 de 11 de 2021 para fazer essa pesquisa.